Olá, sejam todos bem-vindos a essa palestra e ao Congresso Nacional de Pesquisas, Estratégias e Recursos Educacionais. Meu nome é Flávia Vargas e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre aprendizagem ativa, estratégias e metodologias. E eu gostaria primeiro de agradecer o convite. É um prazer muito grande para mim sempre, né, que eu posso compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre metodologias ativas, aprendizagem ativa, e também é uma grande felicidade quando eu recebo um convite, porque eu vou entendendo que esse interesse tem aumentado, né, está aumentando, mais pessoas estão buscando conhecer as abordagens, as práticas ativas, e como eu sou uma apaixonada por isso, é sempre um prazer, né, uma felicidade muito grande saber que há interesse. Bom, então, agradecimentos feitos, vamos começar nossa palestra. E eu queria começar, pessoal, fazendo uma pergunta para vocês. É óbvio que vocês não vão poder me responder, mas eu quero que vocês pensem aí com vocês, tenham em mente o que vocês vão responder, para um tempinho para pensar sobre isso. Bom, a pergunta que eu faço é o seguinte: se você fosse o seu próprio aluno, o que você mudaria na sua aula? Né? Consegue pensar em alguma coisa? Nossa, minha aula tem esse jeito, tem esse detalhe que acho que não ia ser muito legal. Se eu fosse meu aluno, eu não ia gostar. Né? Consegue pensar em alguma coisa? Esse exercício reflexivo é super importante, né? Principalmente para quem está com interesse de começar a fazer o uso de aprendizagem ativa na sala de aula, está começando a ter, despertando esse interesse pelas práticas ativas. Por quê? Porque esse exercício te coloca no lugar do seu próprio aluno. Né? E quando a gente está falando de aprendizagem ativa, a gente está pensando muito no processo de aprendizagem do aluno. A gente não está mais tão interessado, tão preocupada no ensino em si, a gente está preocupada também na aprendizagem. A gente vai formando esse entendimento de que é um processo de ensino e de aprendizagem que acontece na sala de aula, né? Então, tenho com vocês essa resposta aí. Eu espero que vocês consigam achar algumas informações relevantes para que vocês possam aplicar nas aulas de vocês. Eu tenho certeza que ao longo da palestra vocês vão ter algumas ideias, insights, situações que vocês vão conseguir identificar melhor isso. E aproveitando, já oriento vocês, né, aqueles que puderem aí, ou quiserem, dá uma pausadinha, se você ainda não está com papel e caneta na mão, dá uma pausada, pega um papel e uma caneta, porque você vai ter algumas inspirações durante a palestra, tá bom? Então tá, vamos lá então. Para a gente alinhar as expectativas aqui, eu gosto sempre de começar trazendo algumas informações para vocês do que vocês vão encontrar aqui. Eu vou trazer um pouco da minha experiência prática. Não é a verdade absoluta sobre o uso das metodologias, o uso das práticas ativas, de como fazer a aprendizagem ativa. Não. Mas eu vou trazer o meu processo, porque eu também era uma professora tradicional que fui me desenvolvendo, aprendendo, aplicando, errando, acertando, e hoje eu tenho um pouco de conhecimento sobre o uso das abordagens ativas, tá? Então, o que vocês vão ver é tudo baseado na minha experiência, no que eu passei para aprender a utilizar as práticas ativas, e eu espero que isso possa ajudar vocês, tá bom? Vou trazer, então, para vocês algumas técnicas que promovem a aprendizagem ativa, tá? Eu até busquei alguns componentes da literatura para dar um respaldo maior, um respaldo científico mesmo para essas técnicas. Todas elas têm, né, um pesquisador por trás que desenvolveu a técnica, que aplicou. Então, todas elas têm alguma referência, né? Eu acho importante trazer, quando a gente está no âmbito acadêmico, é importante a gente trazer isso, porque dá mais segurança
para aquele professor, para aquela professora que era mais tradicional e que está querendo começar a dar esses primeiros passos, né? Porque foi isso que aconteceu comigo também. Eu tinha muita desconfiança. Então, quando a gente traz uma pesquisa, né, uma base aí mais sólida, a gente consegue se sentir mais seguro para aplicar as metodologias, as práticas e as técnicas de aprendizagem ativa. Bom, tem também um bônus no final, que eu vou falar para vocês, né? E, por último, eu gostaria aqui de alinhar essas expectativas em relação ao que vocês vão provavelmente enfrentar, aqueles que forem começar a utilizar a aprendizagem ativa. Não pensem que vocês vão começar a aplicar e vai ser tudo uma maravilha. Não vai. Sinto dizer, mas é importante que vocês persistam para que isso vá cada vez mais melhorando, você vá se aperfeiçoando nesse processo. É um processo, é devagar, mas você aos poucos vai caminhando cada vez mais rumo à excelência da aplicação das abordagens, né, que trazem a aprendizagem ativa. E é um processo, eu gosto muito de falar isso, é um processo não somente para o professor, o docente, é um processo para os alunos também. Então, se você tem alunos que nunca tiveram aula com práticas ativas, eles não sabem desenvolver a aprendizagem ativa, eles não têm esse hábito. Então, vocês dois vão ter que entrar no acordo, entender que é um processo, vai ter erro, vai ter acerto, e aí vocês vão alinhando isso ao longo do semestre, ao longo do ano, bom? Então, tenham isso em mente. Mas nem tudo são flores, mas quando a gente consegue passar por essa fase aí mais difícil, inicial, mais desafiadora, depois vale muito a pena. E também porque, assim, eu acho muito importante, eu vejo atualmente que a aprendizagem ativa é um caminho sem volta. Né? A gente não tem, cada vez mais a gente está vendo, né? Não só o interesse, mas a gente está vendo o pessoal com o BNCC, né, solicitando aí desenvolvimento de competências socioemocionais, o MEC, mais recentemente, exigindo que sejam utilizadas metodologias ativas no ensino das engenharias. Então, a gente está vendo um movimento cada vez maior. Né? E eu tenho certeza que essa é a grande tendência da educação no futuro. Por isso, vamos lá nessa jornada. Eu desejo uma boa jornada para todos vocês. Então, o título dessa palestra é Aprendizagem Ativa, Estratégias para engajar alunos e transformar salas de aula. Esse aqui é o meu Instagram, pessoal, Flávia Vargas. Quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer ter vocês comigo. Eu posto com uma certa regularidade, às vezes com uma frequência um pouquinho maior, às vezes uma frequência um pouquinho menor, né, por conta dos afazeres. Mas lá tem conteúdo de aprendizagem ativa, de técnicas, de ferramentas. Então, eu coloco, sempre que eu estou colocando algumas coisas relacionadas ao assunto, tá? Experiências que eu tenho também, situações que acontecem no dia a dia, então acho bem interessante que vocês sigam. E também, quem quiser entrar em contato comigo por aqui, pelo Instagram, fica à vontade. Também estou deixando aqui meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato, queiram saber mais, eu também ofereço cursos, palestras como essa, assim, e consultoria, né, treinamentos de professores, então podem entrar em contato. Vai ser um prazer conversar com vocês. Então, meu nome é Flávia Vargas, eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, para trazer um pouquinho mais de segurança também para vocês, né, acreditarem no que eu estou falando. Então, eu sou zootecnista, não sou pedagoga, tá? Sou zootecnista, eu me formei pela Unesp, eu fiz mestrado, pós-doutorado, fiz 2 pós-docs pela USP, dentro da área da zootecnia, né, mais especificamente na área de tecnologia de alimentos. E agora eu vou contar como que essa coisa da aprendizagem ativa, das metodologias, surgiram na minha vida. Eu atuo aí mais de 20 anos como professora. Eu comecei a dar as primeiras aulas na época do mestrado, quando eu estava sem bolsa, então tinha que dar algumas aulas, comecei dando aulas de inglês, né? E em 2007 eu entrei em contato com as metodologias ativas, com as técnicas, né, as estratégias, tá?
no ensino de idiomas. Mas, ao longo do tempo, ao longo do tempo, eu fui trazendo isso para o mundo acadêmico, para as aulas de graduação. Então, eu fui, né, fiz essa transposição do uso de metodologias ativas da área de idiomas para a academia, né, para a graduação, para o ensino acadêmico. E foi bem interessante como eu consegui conciliar isso e aplicar, e aí, lógico, tive que estudar mais, né, buscar mais conhecimento. Então, e hoje em dia eu tenho essa bagagem aí desses dois universos, tá? Bom, eu fui já coordenadora pedagógica de escola de idiomas, então nesse período eu treinei muitos professores a utilizarem as práticas ativas para ensinar idiomas. Então, fui professora de inglês, fui professora de curso técnico na área de agrárias, fui professora universitária substituta da UFSCar por 2 anos, fui supervisora de treinamentos também, treinamentos empresariais, e atualmente, né, na verdade, desde 2020, em 2020, comecei a fazer a divulgação, né, dessas práticas ativas, principalmente pelo Instagram, né, e atuando como palestrante, facilitadora de métodos ativos, treinadora, mentora, consultora, para trazer essa divulgação realmente, tá? Aprendendo os professores. Então, já trabalhei com professores de universidade particular, Federal Espírito Santo, da UFSCar mesmo, Estadual do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, institutos federais, alguns professores da USP. E agora é um prazer muito grande estar falando com vocês, né, que estão aí mais vinculados com a Unicamp. Eu fico muito feliz de poder aí contribuir também com vocês. Bom, agora acho que vocês vão acreditar no que eu vou falar para vocês, certo? Espero que sim. Então, ó, o conteúdo de hoje é o seguinte: vou fazer uma contextualização inicial, tá? Vou trazer o cenário educacional da pós-pandemia, vamos falar um pouquinho de aprendizagem ativa, vamos falar bastante da relação da emoção com o processo de aprendizagem, vocês vão ver como é importante isso. Vou falar sobre o conceito de aprendizagem significativa, para a gente poder respaldar aí, né, com teoria, a parte mais prática, que são as técnicas para aprendizagem ativa. Não coloquei aqui, mas como eu falei, tem aquele bônus, então eu vou trazer também uma metodologia de aprendizagem ativa para vocês, tá? Como um extra aí para vocês. Eu sempre gosto de trazer, pessoal, casos, exemplos, para que vocês consigam realmente aplicar, né? Porque às vezes fica muito na teoria e é o que não falta isso, tá? Eu vejo muito isso por aí. As pessoas explicam na teoria o que é, mas a dificuldade do professor, do docente, é aplicar na prática, né? É saber como fazer. E aí eu vou trazer exemplos que eu acho que é a melhor maneira de eu poder contribuir com vocês de maneira assim, assíncrona, né? Lógico que vocês, quando quiserem, podem mandar a dúvida de vocês aí por e-mail ou pelo Instagram, não tem problema, mas os exemplos, acho que eles são cases, né, casos que realmente aconteceram, são uma forma muito interessante de contribuir, para que vocês realmente entendam como é esse processo. Então, começando aqui, né, no conteúdo, o que aconteceu naquele cenário educacional agora, pós-pandemia? Então, a gente teve muita mudança em pouco tempo, né? Se a gente for ver, é recente, muitas coisas foram afetadas. Eu tenho, assim, logo depois que a pandemia deu uma melhorada, eu tive muitos professores assim, apavorados, porque não conseguiam mais imprimir aquele ritmo de sala de aula de antes, tinham que se adaptar, teve toda aquela questão, né, todo mundo sofreu, mas principalmente os professores, para aprender a usar tecnologia, e aí houve também uma confusão de achar que, não, metodologia ativa tem que ter tecnologia, e não tem nada a ver, né, porque antes da pandemia, antes de usar tecnologia, a gente já usava as metodologias, a aprendizagem ativa, então, teve muita coisa, né, e o que aconteceu hoje em dia é que a gente tem alunos diferentes, a sala de aula está diferente, né, e o que eu vejo, que chega até mim, pelo menos, é que existe uma maior dificuldade dos professores em trazer essa atenção dos alunos, em manter essa atenção dos alunos, né? A gente está vendo alunos usando mais internet,
a gente está vendo, entendendo que a exposição por si só não está mais fazendo sentido, e não faz, porque tudo que é exposto, o aluno pode muito bem pegar esse conteúdo na internet. Ele não precisa de um professor para falar para ele algumas coisas que ele mesmo pode buscar, né? Os alunos estão um pouco mais dispersos, né? Tem muito mais Instagram, WhatsApp rolando ali, né? Além do que já acontecia normalmente. Tivemos um impacto de socialização, e isso ainda está sendo elaborado por muitas pessoas. Muitas pessoas estão trazendo ainda sequelas emocionais da pandemia, e tudo isso está gerando um maior desafio para os educadores. Então, nesse contexto aí, eu acho que as abordagens, as práticas, técnicas, estratégias que promovem a aprendizagem ativa são fundamentais para a gente trabalhar a partir de agora, tá? Então, e aí eu queria pedir para vocês pensarem um pouquinho o que vocês entendem por aprendizagem ativa. Eu gosto de fazer essa provocação, porque eu vejo que muitas pessoas acham que sabem o que é, tem uma vaga ideia, mas, às vezes, a gente tem que dar uma consertada nesse entendimento, tá? E aí, o que eu ouço muito é as pessoas falando, mas é o aluno participar, ser protagonista da sala de aula. Mas o que é isso mesmo? O que é o aluno ser protagonista da sala de aula? É muito amplo, muito vago falar isso, né? Então, eu criei o meu entendimento de aprendizagem ativa. E eu queria passar para vocês agora. A aprendizagem ativa, então, é aquela em que são utilizadas práticas, técnicas pedagógicas que promovem a atuação ativa desse aluno lá no processo de ensino-aprendizagem dele. Como? Por meio de uma experimentação orientada pelo professor, monitorada, né, daqueles conteúdos que ele vai aprender. Geralmente, a gente lança muito isso, lança mão do próprio repertório do aluno, que muitas vezes já tem ali uma sementinha do que é, e mesmo que tiver aquele conceito errado, vocês vão ver que hoje, que é muito importante trazer à tona o que ele já sabe, de modo, então, a adquirir conhecimento de maneira significativa, além de desenvolver diversas habilidades e competências. Então, de uma maneira bem geral, um conceito aí que eu sei também que os professores gostam de uma definição, então essa é a minha definição que eu da experiência, como eu falei, da experiência que eu tive ao longo dos anos para definir, então, a aprendizagem ativa, tá? Seguimos. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho da emoção, eu não sei o quanto vocês que estão assistindo aí têm essa compreensão, né? Mas no processo de ensino-aprendizagem, a emoção, ela tem um papel muito, muito importante na fixação de conteúdo, na internalização, realmente na aprendizagem de conhecimento, né, na aquisição de conhecimento, tá? Então, elas são fundamentais para a aprendizagem. O cérebro processa os estímulos de uma forma muito mais significativa, muito mais profunda quando tem emoção. Não que sem emoção não aconteça, acontece também, mas quando você linka aquele conhecimento dentro de um processo emocional ali, é muito mais facilmente internalizado. Essa memória vai lá para essa informação, vai lá para a memória de longo prazo. E aí, a gente quer usar intencionalmente essa emoção para trazer o aprendizado para os nossos alunos. A consequência, então, as consequências de quando a gente usa emoção é maior atenção, maior retenção de conteúdo, maior capacidade de recuperar, de lembrar aquelas informações, porque está ligado com uma emoção. Então, a pessoa tem aquela emoção, ela lembra, ou tem que lembrar daquele conteúdo, ela lembra da emoção, consegue recuperar. Tem mais relevância, é relevante, tem um porquê aquela lembrança, né, aquela aprendizagem, aquele conteúdo. E isso gera mais motivação. Então, vocês estão vendo que é muito, muito importante, tá? Agora, não é qualquer tipo de emoção. Eu não quero trazer tristeza para a sala de aula, eu não quero trazer medo para a sala de aula, eu não quero trazer aquele terrorismo, que é o que a gente ainda, infelizmente, acaba vendo em algumas aulas, né? Na minha época, eu tinha muito isso, né? De
aquele medo, aquele pavor, e assistir aula, não pode fazer isso, o dia da prova, aquela tensão. Não, esse estado mental a gente não quer, tá? A gente quer um estado mental positivo, gostoso, para que seja conectado com o conteúdo de uma maneira leve, tranquila, até porque quando o aluno se sente seguro para lembrar daquele conteúdo, ele vai querer aplicar de uma maneira mais segura realmente na hora de fazer a aplicação, né, desses conhecimentos. Então, isso tudo faz, então, a aprendizagem ser aprimorada, tá? E aí, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos. Imaginem vocês, né? Não sei se todo mundo aqui já é professor, ou que está assistindo, ou é aluno universitário, mas se você for aluno universitário, vamos fazer um exercício aqui, se você é professor também. Tentem lembrar do dia em que vocês foram aprovados no vestibular, em aluno, né, para entrar na faculdade, ingressar na faculdade, e quem é professor, como foi aprovado no concurso público, ou contratado como professor pela primeira vez. Vocês lembram como foi essa situação? Vocês lembram quem estava com vocês nesse momento? Vocês lembram aonde você acessou essa informação? Foi no computador? Foi no celular? Você lembra o que aconteceu depois? Eu aposto que algumas dessas perguntas vocês checaram aí, né? Não foi emocionante? Qual foi a emoção que estava por trás daquilo? Não tinha uma felicidade, um misto de ansiedade, de excitação? E isso fez com que vocês guardassem essa memória na mente de vocês, né? Na memória de longo prazo, tá? Então, foi uma informação que estava conectada com uma emoção e foi armazenada no cérebro. Eu não sou neurocientista, mas estudo um pouco sobre isso, mas as pesquisas em neurociência, elas mostram muito isso. E aí, eu até coloquei, na verdade, acho que até saiu em outro slide, essa referência do Fonseca aqui de 2016, tá? Que fala sobre isso, a emoção e o processo de ensino-aprendizagem. Então, vejam que é super, super importante. E dentre as técnicas que a gente vai ver aqui, até na metodologia que eu trouxe por bônus, a gente vai usar intencionalmente essa emoção para a sala de aula. Muitas vezes, pessoal, quando eu for fazer palestra, eu estou falando dessa emoção, e aí as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas que emoção, Flávia? Como assim? Vou dar risada? A gente vai chegar lá, tá? Eu vou dar exemplos para vocês verem. Para que não fique uma coisa também muito ampla, assim. Eu vou dar um exemplo para concretizar, sair do abstrato, a gente entender um pouquinho melhor. Vamos só seguir aqui na nossa sequência. Então, a gente quer um estado mental positivo, para trazer mais motivação, né? E também para trazer mais retenção desse conteúdo. Falei para vocês que a gente ia trabalhar também dentro de um conceito, que é o conceito de aprendizagem significativa. Tá? Quem trouxe esse conceito foi David Ausubel, que fala esse conceito de maneira bem simples, bem resumida, né? A gente parte do princípio que ninguém é uma folha em branco, ninguém é uma pessoa que não tem passado, né? Parte do princípio que todo mundo tem uma vida pregressa, uma história lá atrás. Então, todos os nossos alunos possuem um arquivinho de situações, de informações, que a gente vai chamar aqui de conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, ele precisa ser acessado. A gente vai intencionalmente também acessar esse conhecimento prévio. A gente vai falar para esse aluno que o que ele sabe, o que ele já passou, o que ele ouviu falar, o que ele está achando que é uma coisa que é outra, aquilo importa. Mesmo que esteja errado. Vai ver isso aí. Mesmo que esteja errado, aquele conhecimento prévio é importante e eu preciso colocar ele na sala de aula, tá? Por quê? Porque eu vou pegar um novo conhecimento, muitas vezes ele não sabe, ou ele sabe já e vai só reforçar, ou ele sabe que está errado e ele vai consertar, tá?
Então, eu vou trazer esse conhecimento novo e ele vai se ligar nesse conhecimento prévio dos alunos, para que assim ocorra a aprendizagem significativa de novos conteúdos. Aqui, eu tirei esse trechinho aqui lá da página do MEC, tá, gente? Esse autor, Moreira, ele dá uma definição bem legal nessa página do MEC, que fala o seguinte: a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação dos conhecimentos prévios com os novos conhecimentos. Então, essa interação, ela não e que essa interação é não literal e não arbitrária, ok? Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado. Eles não estão soltos, porque o professor falou e eu vou acatar isso e tudo bem. Não, eles estão ligados no que você já sabia. Olha a emoção, está conectada com essa informação nova. Então, elas se juntam e interagem, de modo que esses conhecimentos prévios adquirem novos significados. Então, na situação que o aluno já sabia aquela informação, e você vai lá e confirma, poxa, juntou, interagiu, confirmou. Ele sabia um pouco, aí você traz um conhecimento novo, opa, completou, sedimentou ali. O aluno sabia uma coisa que estava totalmente errada. Chegou o professor, mostrou, explicou, se conectou com o que ele sabia. Mas, para que isso aconteça, gente, precisa ficar claro isso. Eu preciso resgatar esse conhecimento prévio. Eu preciso trazer, falar para o aluno, o que você sabe sobre isso, me coloca aqui, ou fale com seu colega, né? Porque geralmente a exposição não é uma emoção legal, não traz uma emoção legal, né? Então, a gente tenta sempre trazer isso de uma maneira gostosa, para que o aluno entenda que o que ele sabe pode ser colocado sem julgamento ali na sala de aula, e aí você vai usar isso a favor da aprendizagem, né? Trazendo essa aprendizagem, então, significativa, tá? Eu espero que tenha ficado claro esse conceito. Uma das técnicas também que a gente vai usar traz essa aprendizagem significativa, e vocês vão ver que eu vou dar alguns exemplos que eu acabo juntando a emoção com a aprendizagem significativa, dentro de uma metodologia ativa. É até difícil para mim, às vezes, separar isso, mas eu consegui, assim, separar de uma maneira que eu acho que fica didática para que todo mundo possa entender. Mas, no decorrer da aplicação, a gente acaba juntando essas técnicas, esses conceitos, para fazer a aprendizagem ativa. Tudo bem? Então, espero que sim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Depois eu vou deixar, gente, no final da apresentação, as referências, né, do Fonseca, do Moreira, também, lá nos últimos slides, para vocês consultarem. São todas fontes, são artigos que vocês encontram na internet, né, de maneira gratuita, então não precisa se preocupar. Seguindo, então. Agora, a gente abordar um pouquinho das técnicas, né, que trazem aprendizagem ativa. Eu vou trazer para vocês duas técnicas, como eu falei. Eu acho que são as duas mais importantes. E entendendo essas duas, se vocês conseguirem só fazer essas duas técnicas, vocês vão ver a diferença na aula de vocês. Os seus alunos vão ver a diferença na aula de vocês. E eu recomendo, até porque eu falei para vocês, é um processo. Então, eu recomendo que vocês vão aos poucos mesmo, né? Vai fazendo uma técnica, depois faz outra, depois começa a aprimorar, porque não é muito fácil a gente começar com tudo assim, não dá para começar com tudo. Bom, então, qual é o nome dessa técnica? Algumas pessoas chamam de check-in, outras, né, vocês vão encontrar nomes diferentes. Eu gosto de falar também que é a fase do engajamento. No inglês, né, do ensino de idiomas, tem lead-in, tem warm-up, icebreaker. Isso também está muito ligado com o objetivo que elas têm. Então, se você faz um icebreaker, é legal você fazer um icebreaker para uma turma que é nova, né, que está com quebra-gelo ali. Você faz uma atividade, quebra o gelo para os seus alunos conhecerem, para conhecerem você. Então, depende um pouco da intenção que você quer. Então, sempre que você for fazer uma dessas técnicas, saiba tenha claro para você qual é a intenção, qual é o objetivo de utilizar essa determinada técnica.
tá? Bom, essa fase é o começo da sua aula, né? Eu indico que vocês façam em todas as aulas. Isso traz uma série de benefícios que a gente vai ver aqui. Essa fase, então, é uma fase inicial, é muito importante. Você vai ter liberação de neurotransmissores, de neuromoduladores ali, que vão ajudar na aprendizagem, nesse processo de aprendizagem. Você vai fazer essa liberação, né, vai causar essa liberação intencionalmente. Como? Veio lá dos componentes emocionais que eu falei antes para vocês, né? Então, aquele contexto era justamente para chegar nesse momento agora e explicar para vocês o quanto isso aqui é importante e relevante. Esses componentes emocionais, eu gosto de falar que eles podem ser prévios, né? Emoções que vocês já tiveram, que você sabe que seus alunos já tiveram, ou novas emoções. Você vai criar ali na sala de aula. Nossa, Flávia, como assim? Não estou entendendo. Eu fiz com vocês aqui um exercício, pedindo para vocês lembrarem de quando vocês passaram no vestibular, ou quando vocês foram aprovados, né, no concurso público. Eu estou usando uma emoção prévia. Eu usei essa emoção prévia para que vocês entendessem a importância da emoção no processo de aprendizagem. Entenderam? Então, eu resgatei uma emoção com vocês que eu sabia que vocês tinham. É muito provável que todos tenham, ou que uma boa parte, né, desse público tem. Tá? Então, eu usei esse prévio. Mas eu poderia ter criado um novo componente emocional na aula. Na verdade, deixa eu só ver se eu pus aqui. Eu pus. Eu usei também no comecinho da nossa palestra. Uma coisa, a gente vai chegar lá. Então, assim, é importante trazer esse componente emocional para toda aquela questão do processo de aprendizagem, e todos aqueles benefícios que a emoção traz na aprendizagem. E ela vai trazer, principalmente, esse check-in, essa atividade inicial, ela vai trazer, principalmente, a atenção dos seus alunos, que é a primeira coisa para que haja um processo eficiente, né, de ensino-aprendizagem. Então, traz a atenção dos alunos. Você vai trazer a participação deles, vai melhorar essa participação, essa motivação, e vai gerar, no final, maior memorização. Porque a emoção consegue fixar, né, de uma maneira mais profunda, os conhecimentos. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui de check-in. Como que a gente pode fazer essa fase inicial, esse check-in na nossa aula? Então, usando, como eu falei, os componentes emocionais que podem vir por meio de polêmicas. E aí, cuidado com essas polêmicas, né? Elas são excelentes, porque elas despertam muita emoção, né? Mas às vezes é muita raiva também, então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que conhecer o nosso público, a gente tem que evitar, obviamente, né, ser parcial para um lado ou para o outro. A intenção aqui não é polarizar, não é causar, né, confusão, a gente quer trazer emoção, para o processo de ensino-aprendizagem. Então a gente tem que estar muito consciente disso. Recomendo que você só faça isso quando estiver mais seguro. Mas, por exemplo, com coisas da ciência, assuntos de ciência, as pessoas estão desenvolvendo bebês, né? As cientistas estão fazendo, sei lá, a época da clonagem foi super importante, né? Então, a gente utilizava bastante isso para trazer essa emoção. Falar de religião, né? Cuidado, um pouco aquele cuidado que eu já mencionei, futebol, política também tem que tomar muito cuidado, porque geralmente inflama. Então, assim, traz emoção, mas a gente tem que saber usar muito bem. Podemos usar causas, né? As minorias, o meio ambiente, a questão, né, das ONGs, de meio ambiente, de preservação ambiental. Esses assuntos trazem mais motivação, traz mais emoção também. Gente, parênteses. O que você for usar de check-in é importante, é bem importante, que esteja ligado com o assunto que você vai abordar na sala de aula, tá? Então, cuidado para não fazer um check-in que não tem nada a ver com sala de aulas, com conteúdo, senão fica bagunçado ali, fica sem sentido, tá? Assuntos como a comoção,
fome, extinção de espécies, filmes que trazem algum assunto comovente. Hoje em dia a gente está bem servido de humor, né, de reels, de memes, de TikTok, shorts, atualidades, então está bem acessível para todo mundo. A gente pode facilmente lançar mão de algum vídeo curtinho, algum assunto que está em alta aí para motivar nossos alunos, trazer a emoção para eles. Eu gosto bastante de trabalhar com adivinhações também, com som, charadas, imagens, objetos. Vou dar os exemplos mais concretos para vocês agora. Então, essas são algumas ideias que eu listo, que assim, que eu faço minha listinha, tá? Eu tenho um banquinho de ideias, que eu acho que é uma coisa muito bacana para vocês terem também. Eu crio um banco de ideias e ali eu vou nossa, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje eu vou trabalhar tal coisa. Aí eu vou lá no meu banco de ideias e olho, essa atividade aqui usando a promoção vai ser bacana para fazer o check-in. Eu faço assim. Bom, quais são os formatos? Posso fazer perguntas, posso fazer jogos, posso fazer quizzes, frases de verdadeiro ou falso. Eu uso muito isso. No ensino de idiomas a gente usa bastante isso. Imagens contrastantes, chocantes, vídeo. No ensino de idiomas também o pessoal usa bastante. Encontre uma pessoa que faça tal coisa, saiba disso, conheça aquilo. Dá para fazer também muito bem, né, adaptada na educação da graduação, né, universitária. E aí eu tenho alguns exemplos para trazer para vocês. Como eu falei para vocês, eu sou da área de zootecnia. Trabalhei com qualidade de carne também fui professora de alunos da agronomia, então tinha uma aula que a gente tinha que falar de emissão de carbono. Né? Na pecuária tem muito essa questão de a produção de gado afeta negativamente a camada de ozônio, e efeito estufa, produz gases de efeito estufa, aquela coisa toda, aquela discussão polêmica. E aí comecei perguntando para o pessoal como tinha sido no final de semana, o que eles tinham feito, perguntei quem tinha feito comida de churrasco no final de semana. Na área de agrária tem muita gente, né, que come carne, então todo mundo gostou, falou, tá, mas estava calor, né? Ou estava calor. Gente, vocês acham que tem alguma coisa a ver? Esse calor que fez com o consumo de churrasco? Então, o pessoal já resgatou aquela emoção do final de semana, do churrasco, foi legal, bacana. Opa, peraí, nossa, com calor, o que a pessoa está falando? Aí gera aquela curiosidade, aquela dúvida, aquela inquietação, e aí a gente já começa a aula com a emoção já, né? Os neurotransmissores, moduladores, todos ali já presentes para você trazer o conteúdo. E aí esse conteúdo o aluno vai estar mais engajado, mais motivado, e você vai conseguir desenvolver a sua aula de uma maneira muito mais tranquila, e geralmente isso permanece por um bom tempo, tá? Antes de dar o próximo exemplo, eu queria só lembrar que quanto mais a gente faz isso em sala de aula, os seus alunos, muitas vezes, acontece muito comigo, e já chegam na aula esperando qual vai ser o check-in, qual vai ser a situação emocionante. Então, muitas vezes, você não precisa nem de fazer muita coisa, uma coisa simples, o aluno já vem com interesse, né? Então, isso muda tudo, muda a sala de aula completamente. Uma das professoras que eu treinei, no exercício que ela tinha que fazer, ela acabou fazendo esse exercício de times de futebol com frequência gênica, professora de genética, e ela começou a falar, pessoal, vocês viram o final de semana do campeonato? Como é que foi? Quem ganhou? Quem não ganhou? Tal. Quem assiste? Quem não assistiu? Nossa, gente, quem daqui torce para o Palmeiras? Levanta a mão. Nossa, 4 torcem para o Palmeiras? Nossa, nós temos 4 alunos que torcem para o Palmeiras, de 30 alunos da nossa sala. Quem é que torce para o Corinthians? Tem 12 que torcem para o Corinthians. E ela foi traçando essa coisa da frequência, né, total de alunos que tinha ali, do total, e foi, a partir daí, trazendo o assunto que ela ia trabalhar com eles. Olha que genial, né? Todo mundo tem quer dizer, a maioria das pessoas que tem futebol, todo mundo fica meio agitado com esse assunto, então ela aproveitou essa emoção aí e começou a aula dela. Foi um sucesso, tranquila, bem gostosa. Durante a aula toda ela conseguiu manter essa motivação, mesmo com um assunto bem complexo, bem difícil, que é genética. E eu falo também,
Quanto mais densa uma aula, mais difícil, mais complicada, procura usar aí o check-in para trazer mais motivação. Bom, tem vários outros exemplos aí, não dá para falar todos aí, mas eu gosto dessa caixa misteriosa aqui também, que o Manu também fez, é você trazer uma caixa com objetos dentro, eles não podem saber o que é, eles têm que tentar descobrir, e aí você revela e traz toda aquela emoção da curiosidade, né, para os alunos, é bem legal também. Lembrando que tem que ter, importante que tenha a ver com o que você vai trazer em sala de aula. E aí eu queria perguntar para vocês, qual foi o check-in que eu fiz com vocês hoje, no começo da nossa palestra? Vocês conseguem lembrar? Eu usei só uma pergunta, né, para que vocês pudessem entender na visão do aluno. Então, se vocês fossem seu próprio aluno, seus próprios alunos, o que vocês mudariam na sua aula? E trouxe essa reflexão, opa, peraí, eu sendo meu aluno, nossa, nunca pensei nisso, nossa, como será que é? Isso já desperta uma emoção em vocês, tá? Então, esse foi o check-in que eu fiz com vocês hoje. Bora para a próxima técnica. Já temos aqui 45 minutos de palestra, 40 e poucos minutos. A segunda técnica eu chamo de elicitação, tá? O que é a elicitação? Ela está baseada lá no conhecimento prévio, na aprendizagem significativa que eu dou para vocês. Então, eu quero elicitar. O que é elicitar? Elicitar é a ação ou o efeito de fazer sair alguma coisa, de expulsar, de tirar. Você vai tirar de dentro do aluno aquele conhecimento prévio dele, vai falar para ele, coloca aqui na mesa seu conhecimento prévio, que a partir dele a gente vai trazer um novo conhecimento para se ligar e você conseguir ter um processo de aprendizagem significativo, tá? Essa técnica, então, ela vai resgatar emoções que os alunos têm, né, por terem adquirido esse primeiro conhecimento prévio, vai trazer mais participação, vai diminuir o tempo de fala do docente, isso é super bacana, a gente não precisa ficar falando. Muitas vezes seus alunos já sabem, muitas vezes seus alunos podem ir lá e descobrir por si próprios. Você não precisa falar o tempo todo, tá? Lógico, a gente tem que falar em alguns momentos, a gente tem que corrigir, a gente tem que complementar, mas às vezes a gente fala coisas que não tem essa necessidade, né, de se falar tanto. E traz uma coisa que eu acho que é assim, fundamental. Seres humanos querem pertencer. Nós precisamos, uma necessidade humana, né? Se sentir parte de um grupo, se sentir parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, vejam a importância dessa técnica, tá? Ela é super bacana e super eficiente também. Exemplos da licitação. Então, a gente tem aqui perguntas que eu posso fazer, discussões, quizzes, opiniões. Eu posso pedir para os alunos trazerem essas informações, só que uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, eu mencionei um pouco antes, mas agora eu vou falar um pouquinho mais claramente, cuidado para não expor os seus alunos, tá? A gente está ficando escuro aqui, deixa eu ver como tá bom. Cuidado para não expor os seus alunos. Então, mas Flávio, sempre faço pergunta, mas ninguém participa da minha aula. Como que você está fazendo essa pergunta? Se eu fizer uma pergunta aqui, quem aqui sabe tal coisa? Gente, funciona, mas os tímidos não vão falar, os inseguros não vão falar, eles não vão se sentir parte do grupo. Faz grupinhos menores, pede para que eles façam a mesma pergunta, mas pede para que eles conversem entre eles, eles se sentem mais à vontade. Aí eles vão fazer o quê? Vão falar, eu acho que é isso, o que você acha? Eu acho que é aquilo. Nossa, mas será que não? E aí ali eles vão validar as informações deles, eles vão colocar o conhecimento prévio deles ali na mesa, né? Mas eles estarão conversando entre pares, o que deixa eles muito mais seguros. E depois disso, que eles já estão validados, com a informação validada, chegaram a um consenso, você pode perguntar, e aí, pessoal, o que vocês acharam sobre isso? O que vocês entendem sobre aquilo? De uma maneira muito menos, e expõe os alunos muito menos. Né? E o objetivo aqui é você apresentar novos conceitos, fazer levantamento do que seus alunos já sabem, trazer um nivelamento para a sala de aula, é super interessante para isso. E agora, como eu prometi para vocês, aqui uma metodologia, tá?
que eu, Flávia, entendo como sendo a base da aprendizagem ativa. É uma metodologia, das metodologias ativas, né? Não da aprendizagem, mas das metodologias ativas, eu acho que essa aqui é a primeira, é a base, começa tudo por aqui. Ela é uma das mais simples, talvez a mais eficiente, porque é poderosíssima. O que é essa metodologia? É peer instruction, em inglês, né? Ou aprendizagem por pares, uma tradução que é feita por aí. Metodologia ativa em que os pares aprendem uns com os outros. Não é dois alunos, tá? Pares de iguais, né? Os alunos aprendem uns com os outros. E ela é baseada na interação desses alunos. E por que essa interação é tão importante, tão forte, tão interessante? Porque quem é par, como eu falei antes, não está competindo, eles não têm uma autoridade, eles estão de igual para igual, a fala deles é igual, os memes que eles gostam são iguais, o tipo de conversa é o mesmo, eles geralmente não têm julgamentos uns com os outros, eles têm os mesmos interesses, têm mais ou menos a mesma faixa etária, isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Às vezes, o que o docente fala num linguajar diferente, não é acessado pelos alunos, os alunos não conseguem acessar essas informações, mas se um deles entendeu, ele consegue disseminar para os outros, tá? Quem inventou essa metodologia, o responsável é o professor Eric Mazur, de 1999, ele é um professor de física, né? Imaginem vocês, então, que pode ser usado por qualquer disciplina, qualquer pessoa que vai ensinar alguém a fazer qualquer coisa pode usar a aprendizagem por pares. Bom, e aí, mas vamos lá, aprofundar um pouquinho mais, né? Quais são as vantagens da aprendizagem por pares? O que ela traz aí de importante? Além de ter essa coisa da interação dos alunos, a linguagem ser a mesma e ser mais fácil deles entenderem, aprendendo com um colega, todos tendem a participar. Você dá uma responsabilidade para esses alunos participarem também, né? Eles se tornam ali, opa, peraí, posso estar aqui atuando no meu processo de ensino-aprendizagem. Alunos validam as ideias antes de expô-las, reforçam, modulam, complementam o seu conhecimento prévio. Então, eu trago também conhecimento prévio, lá da aprendizagem significativa, o que eu já sei vai ser colocado ali na mesa também. Vai ter emoção, vai ter tudo ali misturado, tudo junto. Os mais tímidos são incluídos no processo. Você aumenta o engajamento na aula, você tem mais participação, mais motivação dos alunos, você aumenta o senso de corresponsabilidade, a proatividade, a autonomia, a habilidade de trabalhar em equipes. Então, tem uma série de vantagens ao se utilizar a aprendizagem por pares. Ah, mas vou deixar os alunos aprender um pouco. Você vai, mas você vai monitorar, você vai estar presente para corrigir. Isso não é a aula toda também, né, gente? São momentos, tá? Na sala de aula. Eu gosto sempre de trazer momentos de aprendizagem ativa, exposição, concentração, todo um mosaico aí que a gente forma para trazer esse processo de aprendizagem ativa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou da área de zootecnia, vou trazer um exemplo de zootecnia, tá? Aula de raças de ovinos são ovelhas, né? Então, nessa aula, geralmente, é uma aula, na zootecnia, que ela é muito preparada, porque você vai apresentando todas as raças, a raça tal, a raça tal. Então, uma maneira de dinamizar isso, de trazer a aprendizagem ativa, é usar a aprendizagem por pares. Aqui eu não estou usando só a aprendizagem por pares, mas principalmente ela, tá? Estou usando outras coisas. Mas, numa aula tradicional, a gente apresenta o tema, vai passar os slides, a ordem das raças, as fotos, pode fazer vídeos, colocar as características, mas você está trazendo tudo para os alunos. Característica produtiva, reprodutiva, dados importantes, prêmios, tal. Você faz aquela aula completa, cheia de informação. Seus alunos vão guardar daquilo, talvez um pouco, não sei quanto, mas se você traz uma aula com aprendizagem por pares, olha uma maneira de fazer essa aula. Começa a aula repetindo que grupos de 3 listem raças que eles já ouviram falar, que eles conhecem, que eles acham que não precisa nem olhar no celular, vai com conhecimento prévio mesmo, não tem problema se está errado, lembra que se estiver errado o conhecimento, a aprendizagem significativa, vai lá e vai corrigir, você vai colocar depois o correto para que eles acessem.
Então, o que eles sabem sobre cada uma, e a gente vai coletar, vai dar um tempo para eles trabalharem, e depois coleta as respostas ali. Eu gosto até de jogar algumas informações corretas que vêm, porque vêm informações corretas, vêm informações que você nem imaginava que eles sabiam, e eu gosto de colocar para todos verem. Então, é bem legal também isso. Caso necessário, a gente corrige essas informações erradas, a gente complementa essas informações, porque eles não vão fazer tudo, né? E aí está o papel do professor de monitorar e facilitar esse acesso ao conteúdo. Caso eles não conheçam, então tá, usa o celular, tenta buscar 3 aí, 4, né? Vai para o laboratório, faz uma pesquisa, depois volta para a sala de aula, vamos discutir sobre isso. Gente, a memorização, a aprendizagem desse conteúdo vai ser muito melhor. E, assim, é fato isso, né? Eu vejo isso todos os dias acontecendo, tá? Somente depois você vai apresentar o seu conteúdo. Mas na hora que você apresentar aquele conteúdo, lá, isso aí foi meu grupo que pegou. Olha, isso aí eu vi, tem uma informação assim mesmo lá. Gente, é uma conexão muito maior, né? É um prazer muito maior em participar, porque o aluno participou daquela aula, ele fez a aula junto com o professor. Então, assim, é bem legal. E aí eu coloquei aqui, ó, trazer uma informação errada, errar talvez seja mais importante do que acertar. Porque quando o aluno erra, a emoção que fica ali, nossa, eu errei, nossa, por quê? Essa emoção também vai conectar com o conteúdo correto, tá? Ela também vai trazer essa maior internalização de conhecimento. Então, esse era um exemplo de aprendizagem por partes. Existem várias maneiras de fazer, existem momentos diversos que você pode fazer, ela é super versátil, pode ser utilizada em todas as aulas. Geralmente, a gente usa ela dentro de uma outra metodologia também, né? Ou com a aprendizagem significativa, com o check-in, muitas vezes. Então, existem várias maneiras de aplicar. Estou dando aqui uma maneira. E conforme você vai aprendendo a utilizar, você vai incrementando aí, misturando e passeando por esse universo aí das técnicas, das metodologias, né, das estratégias. Existem várias. Essa é uma, como eu falei, é a base das metodologias. Existem várias outras, eu queria ter um monte, eu até acho assim, complicado para quem vai começar, porque começa a ver um monte de coisa, então eu gosto, assim, de trazer o começo, porque depois que vocês começam a pegar, aí vocês deslancham e aí conseguem ter independência para, né, pegar, adaptar e fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês começam a ter mais fluência nesse uso de abordagens, de técnicas que trazem, que promovem a aprendizagem ativa. E agora, estamos chegando no fim da nossa palestra, eu queria perguntar para vocês, o que vocês mais se impressionaram, com o que vocês mais se impressionaram, né? O que mais te impactou? Falou, nossa, eu não sabia disso, isso aqui vai ser diferente, foi diferente, isso aqui vai mudar a minha aula. O que você mais gostou dessa palestra? Aí eu queria pedir um grande favor para vocês. Esse feedback, para mim, é muito importante. Saber o que tocou vocês, o que vocês entenderam, o que foi importante conhecer aqui. Eu vou pedir o favor de vocês, ou mandar por e-mail, ou mandar nesse meu no Instagram. Flávia, eu achei isso aqui muito interessante, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar, isso aqui vai me marcar, me marcou bastante, porque eu juro, assim, é uma coisa que é muito, muito bacana, enquanto facilitadora de uso, né, das abordagens ativas, eu saber o que vocês gostaram de aprender, tá? Então, tira um tempinho, um minutinho e vai lá e mandar essa mensagem. Para aqueles que querem desenvolver um pouco mais, saber de outros exemplos, de outras estratégias, eu tenho um e-book que eu vendo pela Hotmart. Eu tenho um preço lá, se vocês buscarem na Hotmart, ele tem um preço mais elevado, mas sempre que eu faço palestra, eu faço um valor abaixo, né, para o pessoal das palestras. Então, se escanear esse QR Code, já vai cair lá na página da Hotmart, tá? Por R$ 29,90, são 4 estratégias didáticas. Essas duas que a gente viu e mais duas, com detalhes, com exemplos, com toda essa explicação que eu dou e esses exemplos e cases que eu coloco, tá? Passo a passo, bonitinho para vocês. Então, são estratégias, esse é um preço mais em conta, porque são essas 4 estratégias, mas eu tenho também um outro e-book de metodologias. Aí sim, as metodologias, são 7 metodologias explicadas bonitinha,
como fazer, o passo a passo, legalzinho, também com casos e com exemplos, no valor de 62 também, o valor está abaixo do que eu pratico normalmente para quem vai buscar, né, pela Hotmart, tá? Então, só escanear o código, perdeu o código, ele não consegue escanear, depois me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês. Quem tiver interesse também em instituição, que queira, não, Flavina, dar uma palestra presencial, ou vamos fazer um treinamento, uma consultoria aqui, é só entrar em contato comigo, é um prazer muito grande poder ajudar vocês no desenvolvimento de vocês aí na prática da utilização das aprendizagens, da aprendizagem ativa, né, das metodologias, das técnicas, das estratégias. E aqui as referências que eu prometi para vocês, tá? Dos 3 que eu citei para vocês ao longo da palestra. Depois vocês busquem aí. E aqui, pessoal, as minhas redes sociais, são os meus contatos, o Instagram, esse meu telefone, se quiser mandar mensagem também, podem mandar, e o meu e-mail para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar com vocês aqui no Congresso, participando, trazendo um pouquinho do meu conhecimento. É um prazer enorme sempre poder falar sobre práticas, né, que trazem aprendizagem ativa. E se quiser, então, estreitar os laços, só me seguir ou me mandar um e-mail, tá? Agradeço demais a todos vocês, um grande abraço e desejo uma excelente jornada de utilização de métodos ativos para todos vocês. Um abraço, até a próxima.